Boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa transmissão ao vivo de toda segunda-feira, às 20 horas. Com certeza estamos muito felizes em poder continuar fazendo nossas atividades, mesmo diante de toda a situação que estamos vivendo. Boa noite, Ilse, seja bem-vinda. O Wellington já entrou. Vamos ver aqui, fazer as conexões. Convidei, Wellington. Veja aí se você consegue aceitar. Olá, boa noite. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Estão me Ó, ouvindo bem? tô ouvindo sim, tô ouvindo Boa, bem. Então, que bom. Wellington é palestrante, é escritor também, já é nosso conhecido da casa. Estamos muito felizes que você tenha aceitado o nosso convite. E, antes da gente começar, eu vou ler uma mensagem, vou ver aqui quem está entrando, a gente ainda tem 2 minutinhos antes de dar 8 horas. Ananda, bem-vinda. Elmo Costa, bem-vindo. Lucy Moraes, bem-vinda. Célia, o pessoal aí aos pouquinhos está entrando. Deixa eu só colocar aqui, fixar o tema para quem entrar depois. Só um minutinho. O tema é Espiritismo, Consolo, as Dores Morais. Deixa eu colocar aqui. Espiritismo, Consolo, as Dores Morais. Publicar. Então, aí agora a gente já coloquei fixado aí o tema. Tá? Então, vamos começar. Vou fazer a leitura aqui de uma mensagem. Jesus, com toda a sua grandeza espiritual, não se omitiu de lavar os pés de seus discípulos, dizendo que nós também precisávamos aprender a lavar os pés um dos outros. Eu lhe proponho que, nesse instante, você deixe Jesus, mais uma vez, ajoelhar-se diante de você para lavar os seus pés. Vamos, veja o espírito sublime do Nazareno, tirando a poeira dos seus sapatos, retirando a sua meia suada, lavando seus pés que trilharam tantas sendas equivocadas, e depois enxugando-os com a toalha de algodão macia. Este é o nosso mestre, a quem queremos tocar. Ele se ajoelhou diante de nós para nos servir, e espera que façamos o mesmo diante dos homens, se de fato pretendemos segui-lo. Vamos aproveitar esse momento para fazer nossa prece inicial e depois dar a palavra para o nosso palestrante da noite. Podemos fechar os olhos, nos conectar nesse momento com a espiritualidade, nos conectar com os espíritos que conduzem os trabalhos da Casa da Fraternidade. E nesse momento, pedimos a permissão para que esse trabalho seja iniciado, agradecendo o Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos aqui, mesmo diante das dificuldades, porque as dificuldades são grandes professoras, na verdade são nossas amigas. E assim, Senhor, com o coração cheio de gratidão pela oportunidade de estarmos todos aqui juntos e reunidos, mesmo distantes, pedimos a tua permissão para iniciar os nossos trabalhos dessa noite. Que assim seja. Então, vamos lá. Wellington, mais uma vez, seja bem-vindo. Estamos com certeza felizes pela sua presença aqui na nossa live. E eu vou sair um pouquinho, deixar você à vontade, tá? Mas qualquer coisa eu tô por aqui, tá bom? Ok, agradeço.
Muito obrigado. Olá, meus amigos da Casa da Fraternidade, amigos internautas que estão entrando. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. É um prazer muito grande poder estudar a doutrina espírita, poder falar um pouco sobre a obra de Allan Kardec, que Allan Kardec construiu junto com os espíritos amigos. E o tema de hoje nós vamos falar um pouco, vamos refletir sobre as dores da alma. As consolações que a doutrina espírita traz para as dores da alma. Quando nós reencarnamos aqui no planeta Terra, as dores, elas fazem parte da nossa existência aqui. As dores físicas, podem perguntar para qualquer amigo de vocês, conhecido, vocês mesmos, quem nunca sentiu algum tipo de dor aqui, dor física. Quem nunca sentiu dor física? Todos nós sentimos. O nosso corpo físico, ele é uma máquina. Ele está sujeito a alguns danos, a algumas questões que podem vir de outra existência, outras dores nós adquirimos por conta de comportamento desregrado aqui, mas a dor, ela, seja física ou seja moral, ela faz parte da nossa vida enquanto encarnados. Se a dor física, ela faz parte por conta de vivermos num mundo de provas e expiações, a pergunta que eu lanço é: e as dores morais? Por que as dores morais estão conosco? Por que, por exemplo, a angústia caminha ao nosso lado? Porque muitas vezes nos sentimos feridos com a ingratidão. Porque a tristeza nos pega e bate pesado. Porque nos deprimimos. Porque vem a culpa. Porque a culpa muitas vezes nos coloca esse cabresto. Então, essas são questões que nós devemos refletir profundamente. E qual é o consolo que a doutrina espírita nos oferece para que nós possamos vencer todas essas dores morais? Porque a dor moral, ela é muito mais aguda para o espírito. Dói muito mais, por exemplo, sofrermos de ingratidão, sermos vítimas da ingratidão, do que uma cólica de rim. E quem teve cólica de rim sabe do que eu estou falando, é uma dor pavorosa. Mas a dor da alma, ela dói muito mais. E aí vem a doutrina espírita, essa ciência da alma, que estuda a nossa natureza, somos espíritos imortais, que nos fala de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui e para onde nós vamos. Vem nos esclarecendo, vem nos confortando, vem nos consolando. E olha, pessoal, que detalhe interessante. Você, para estudar todas as outras ciências, você, para estudar, por exemplo, física, tá? Vamos falar aqui das ciências materiais. Para você estudar física, você tem que saber muito de matemática. Depende do ramo da biologia, você também tem que saber bastante de matemática. Existem pré-requisitos. Essas ciências, elas acabam se complementando. Então, para estudar uma, eu preciso ter um conhecimento prévio da outra. Mas e o espiritismo? A ciência da alma? Ela não exige, ela não requer nenhum pré-requisito. Todos nós, absolutamente todos nós, podemos mergulhar e compreender esse caráter primeiro, esclarecedor e depois consolador que a doutrina espírita traz. Então, isso é fundamental. Entender essa questão do consolo dentro das leis morais que a doutrina espírita nos traz para analisarmos. Quando a gente pega, por exemplo, aqui iniciamos a lei divina ou natural. E olha que questão interessante que Kardec propõe para a gente refletir. Na questão 614, ele fala o seguinte: que se deve entender
por lei natural. E olha o que os espíritos respondem. A lei natural é a lei de Deus e a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer e o que não deve fazer. Então, a lei natural, ela me indica o quê? Ela me indica o dever. O caminho que eu devo seguir para não me afastar da felicidade. Então, todas as vezes que eu sou visitado por essas agitações da alma, todas as vezes que eu sou visitado por essas dores morais, é porque de uma ou de outra maneira eu me afastei dessas leis naturais. Esse é o grande ponto. E essa paz, essa tranquilidade, ela não vem senão com muito trabalho e muita reflexão para que eu possa compreender essas leis naturais. E a lei moral está aqui dentro. Então, veja, a grande questão não é o que fazem comigo. O que fazem comigo pode me levar até a sentir dor física. Podem me torturar, podem me chicotear e podem maltratar o meu corpo. Porém, não maltratarão a minha alma, desde que eu esteja cumprindo com esse dever, desde que eu não esteja me afastando das leis naturais. Essas dores morais, elas não me visitarão. Ó, peguem para pensar a questão da ingratidão. Por que nós nos sentimos, muitas vezes, vítimas da ingratidão? Por que a ingratidão nos visita? Reflitamos. A gente fala assim, poxa, eu fiz tanto para fulano e ele não me deu um obrigado. E a angústia toma conta de nós. E nós sentimos que fomos vítimas ali da ingratidão. Nossa, mas eu ajudei tanto meu filho. Eu fiz tanto por ele. Meu Deus do céu, que coisa incrível. E agora eu recebo isso. Eu recebo essa ingratidão. Eu não recebo nenhum tipo de reconhecimento. Como que funciona isso? É uma dor moral que nós temos. Mas aí nós vamos refletir o porquê que essa dor moral nos visitou. Por que, pessoal, que a dor moral nos visitou? Por que a ingratidão nos visitou? Porque nós nos afastamos dessa lei natural. Nós praticamos essa caridade, nós fizemos algo para alguém e lá no íntimo nós ficamos esperando alguma coisa em troca. Ou seja, nós atuamos como mercadores. Aí eu sei que não é uma tarefa fácil, não é realmente. Mas nós temos que buscar sempre esse progresso moral. O maior, na medida do possível. Então vamos nivelar por cima. Vamos nivelar por cima. Então por que a ingratidão visitou? Ela visitou porque eu fiquei esperando algo em troca. E o que diz a caridade requintada? O que diz a caridade sofisticada? Ela é feita de maneira desinteressada. Ela não espera absolutamente nada, nada, nada em troca. Ela só quer o sorriso do outro. Por que então a ingratidão chegou até aqui? Eu me senti vítima da ingratidão, porque eu fiz e acabei esperando alguma coisa. Dói, dói. Mas nós devemos nivelar por cima. O que diz a questão 625 de O Livro dos Espíritos? Kardec vai e pergunta qual é a referência, qual é o modelo, do que nós podemos nos inspirar em termos de moral, para atingirmos essa felicidade, para atingirmos a paz de consciência, para que a dor moral não nos visite. E aí os Espíritos dão uma resposta muito simples. Jesus. Então Jesus é a nossa referência, é o nosso modelo. Vejamos se Jesus experimentou alguma dor moral. Ele pode ter experimentado dores físicas. Foi crucificado. Mas ele experimentou alguma dor moral? Não. Tanto não experimentou que no momento derradeiro de sua existência, no momento crucial, ele não só perdoou, como ele intercedeu pelos seus algozes. Olha que questão interessante essa. Jesus foi muito além. Então, quando a gente não experimenta essa dor moral, quando nós evoluímos a esse ponto, nós intercedemos por aqueles que nos agridem. Por quê? Porque eles machucaram o nosso corpo.
eles não machucaram a nossa alma. Eu não vou enfrentar essa dor moral. E aí o que Jesus disse? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Jesus, então, compreendeu a ignorância humana e intercedeu por eles. Embora seu corpo físico estivesse todo machucado, todo ferido, violentado, ele não experimentava nenhum tipo de dor moral. Paz de consciência. Aí vocês dirão assim, poxa, mas é Jesus. Jesus é a referência, Jesus é o Espírito mais perfeito que esteve aqui na Terra. Sim, mas a gente tem que nivelar por cima. É essa referência mesmo que nós devemos buscar, para podermos, então, avançar moralmente, para podermos, então, sofisticar os nossos sentimentos, deixar esses sentimentos mais requintados. E aí nós vamos, então, crescendo. E podemos sentir as dores físicas, as dores que abalam a matéria, mas não sentiremos as dores morais. Puxa vida, não me agradeceram, não tem problema nenhum, não estou esperando absolutamente nada. Fizeram um mal para mim, menos mal. Pior seria se eu tivesse feito mal. Se eu tivesse feito mal. Olha um pensamento muito interessante de Chico, que traz para a gente refletir. Eu fico muito triste, diz Chico, eu fico muito triste quando fazem o mal para mim. Porém, ficaria mais triste ainda se fosse eu a fazer o mal para o outro. Por quê? Porque quem faz o mal não tem essa consolação. Ele se afastou da lei natural e vai, portanto, ter a visita da sua consciência a lhe falar, olha, você agiu errado com aquela pessoa. Você agiu errado com aquele indivíduo. Esse é o grande ponto que a gente deve pensar. Então, essa consolação vem para aquele indivíduo que procura atuar dentro das leis morais. A única verdadeira para a felicidade do homem. Ou seja, é a lei mais importante que a gente deve estudar. Muitas vezes, não que não seja importante estudar as leis da matéria, óbvio que é. Mas é muito importante para nós estudarmos as leis da alma. Porque serão essas leis que garantirão a nossa felicidade. Não na vida futura, na vida agora, na vida presente, começando a partir de já. Que é um consolo melhor do que esse? Que é o consolo melhor do que sair com a consciência tranquila? Numa determinada questão de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, ele pede para os espíritos darem uma receita da felicidade. O que seria uma receita da felicidade? Sabe aquela receita de bolo? O que seria? Será que tem essa receita da felicidade? Então, Kardec pergunta, o que seria a felicidade de maneira geral para todos nós que vivemos aqui nesse mundo de provas e expiações? E aí, o que os espíritos respondem? 2 aspectos. Do ponto de vista material, a posse do necessário. Não tem como ser feliz se o teu filho está passando fome. Então, do ponto de vista material, eu preciso ter o necessário para viver de maneira digna. Aí vem a questão da moral. Sob o aspecto moral, então, dizem os espíritos, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Quer dizer, é a consciência tranquila do indivíduo que vai garantir a ele esse consolo diante de todas as dificuldades que ele vai enfrentar. Muitas vezes na vida nós pedimos assim, oh meu Deus, me dê saúde, me dê saúde. É um pedido justo. Todos nós queremos ter saúde. Porém, eu proponho uma outra questão. Essa questão ela vem de encontro à nossa alma. Ela vai nos consolar de fato. Por que não? Claro que não só pedimos, mas buscarmos a serenidade. A serenidade da consciência tranquila. A serenidade que vai nos consolar, independentemente do momento em que nós estejamos vivendo. É a serenidade que vai nos dar condição para passar por qualquer tribulação da existência. É a serenidade que vai nos consolar. Aí eu vou poder caminhar de forma muito leve, muito tranquila pela vida, buscando a serenidade. E como eu consigo conquistar essa serenidade? Não tem outro caminho. É cumprindo essas leis morais.
É observando o contexto em que nós vivemos e perguntar para a nossa consciência: eu estou nesse contexto e o que eu devo fazer? O que eu posso fazer para mim e para o meu próximo? O que eu posso fazer para facilitar a minha vida e a vida das pessoas? Então eu estou aí buscando a minha felicidade. Eu estou buscando passar por todas essas dores morais, que são aqui as dores que mais nos afligem. Elas tocam profundamente na nossa alma. E os espíritos, então, continuam. O homem não é infeliz, senão quando se afasta dela. Se afasta do quê? Se afasta dessa lei natural. Então, ele se afasta da consolação que ela oferece diante da consciência tranquila. Puxa, eu fiz o melhor. Tudo aquilo que eu pude fazer. Kardec pergunta assim para os espíritos: como entender, eu vou contextualizar aqui, tá? Como entender a caridade segundo Jesus? Então veja, Kardec não fala assim, como entender a caridade segundo Paulo, segundo Pedro, segundo Santo Agostinho, não. Ele joga lá em cima. Kardec nivela por cima. Quem é a referência? É Jesus. Como nós podemos, então, entender essa caridade? Essa caridade que é a alma da doutrina espírita. Essa caridade que consola. Como a gente pode entender, então, essa caridade conforme via Jesus? E aí os espíritos iniciam assim: benevolência para com todos. Benevolência para com todos. Eles poderiam parar por aí. Eles continuaram. Mas poderia parar por aí. Eles não disseram benevolência para aquele que torce para o mesmo time que você. Eles não disseram benevolência para aquele que vota no mesmo partido que você vota. Eles disseram benevolência para com todos. A partir do momento que eu cumpro essa lei, que eu realizo esse dever, o que acontece com a minha consciência? Ela está em paz. Ela está tranquila. Eu vou caminhar de uma maneira muito mais leve. Ela é o que, então? Um consolo para as dores morais que muitas vezes nós sentimos aqui na Terra. E aí as oportunidades vão passando e nós ficamos a refletir: puxa vida, por que eu não fui benevolente com ele? Por que eu não fiz todo o bem que eu podia ter feito? Puxa vida, eu poderia ter me controlado naquele momento, eu poderia ter controlado a minha língua, eu poderia ter me calado. Naquele momento, era um momento que pedia silêncio. E eu falei: será que eu fui benevolente? Será que eu me afastei da lei natural? Porque quando eu me afasto da lei natural, o que acontece? Vem o sofrimento. Por quê? Porque a consciência me cobra. É onde está escrita a lei de Deus. A consciência vai me cobrar. A consciência vai chegar em mim e vai falar: meu filho, você já aprendeu. Você sabe como deve agir corretamente. Então, por que você passou essa linha? Por que você avançou? E aí vem a culpa. Eu começo a me sentir culpado. Mas essa culpa deve servir para que eu reflita. Eu preciso refletir. Para que eu não venha a sofrer essa dor moral. Essa dor que castiga o espírito. Essa dor que faz pesar a consciência. E aí Kardec prossegue aqui, pessoal. A lei de Deus é eterna. Então, como nós estamos falando de moral, nós temos que observar a lei de Deus. Como nós estamos falando da consolação que o Espiritismo traz, e essa consolação vem por meio da paz de consciência, a gente tem que estudar aqui essa lei divina ou natural. E Kardec pergunta: a lei de Deus é eterna? E aí eles respondem: ela é eterna e imutável quanto o próprio Deus. Então Deus fez as suas leis e elas estão aí regulando a nossa vida. E aí vem a infelicidade quando eu me afasto dessa lei natural. Então basta a nós observarmos as leis de Deus. Poderíamos resumir
no sentido, como disseram os Espíritos, da caridade como entende Jesus, benevolência para com todos. Indulgência para com as falhas alheias. E perdão das ofensas. O perdão está lá para trás. O perdão está lá para trás. Se eu for benevolente para com todos, se eu cumprir apenas aquela primeira frase dos Espíritos, eu já está tudo muito bem. Benevolência para com todos encaixa aí nessa questão da benevolência absolutamente tudo. Então eu não vou atingir essa consolação, eu não vou atingir essa paz de consciência se eu não estudar e não compreender as leis morais, essas leis que regem a vida do espírito, seja na erraticidade, seja na vida aqui na Terra. Prossegue Kardec aqui. Deus prescreveu aos homens em uma época o que lhe proibiu em outra. Então Kardec está tentando pegar alguma contradição, né? Será que essa lei serviu para uma determinada época, mas não serve mais? Como é que funciona isso? Já que os Espíritos estão dizendo que a lei de Deus é eterna, mas muitas vezes nós vemos leis que são aplicadas um tempo e não são no outro, Kardec queria entender. E olha o que os Espíritos responderam para ele. Deus não pode se enganar. Os homens é que são obrigados a mudar as suas leis. Ou seja, os Espíritos não se contradisseram. Prossegue do mesmo jeito da questão anterior. A lei de Deus é eterna e cabe ao homem, então, estudar para poder compreender. Compreendendo, então, ele pratica. Agora, é algo extremamente interessante, e aí cabe para todos nós. Como nós compreendemos, como nós estudamos essas leis e não a praticamos. Isso é algo curioso. Nós aprendemos, estudamos e muitas vezes nos enroscamos na hora de praticar. Por que essa questão moral ela é ainda tão pegada, tão pesada para nós? O que nos falta? E aí, de novo, a gente recorre a uma questão que Allan Kardec lança para os espíritos. Pode o homem vencer as suas provações existenciais? Quer dizer, pode o homem, Kardec quer saber, pode o homem superar as dores morais? Pode o homem ter essa paz de consciência, já que ele vem aqui para esse mundo para passar por provações e vencer? Pode o homem conseguir isso? E aí, o que os espíritos respondem? Sim. Fazendo, sim, se empenhando, fazendo esforços. E aí eles exclamam, poucos dentre vós são aqueles que se esforçam. A gente pode pensar assim, puxa, os espíritos nos puxaram a orelha. Estão dizendo que nós não nos esforçamos. Nada disso. É uma resposta repleta de otimismo, repleta de entusiasmo diante das provações que nós vamos passar aqui. Eles estão dizendo assim, todos vocês podem superar as dores morais. Todos, absolutamente todos, fazendo esforços, empenhando-se para superar essa dor moral. Ora, por que então que o sentimento de ingratidão me visita? Por que a culpa me visita? Por que a tristeza, aquela tristeza que fica muito mais tempo, não a tristeza natural das situações que ocorrem na vida, ela vem, fica e faz morada. Por quê? Porque a angústia está comigo. Esse é o grande ponto. Então, a gente vai lá e pergunta para a nossa consciência, o que a vida quer de mim? O que a vida está pedindo para mim? Qual é o sentido de estar passando por essa situação? O que a vida quer me ensinar? O que a vida quer ensinar para todos nós nesse momento de isolamento, de pandemia? O que a vida quer nos mostrar? Quais são as lições que nós vamos extrair disso daí para emergirmos mais fortes e superarmos essas dores? E vencermos essas dores morais. E vencermos essa tristeza. Por que a gente tem esse medo tão pavoroso da morte? E nós entendemos a morte como um bicho-papão. E ela nos traz dores das mais terríveis.
Por que esse apego tão grande à vida física? Eu não estou dizendo para nós não aproveitarmos nem darmos importância à vida física. Eu só estou dizendo por que esse apego demasiado, já que nós estamos aqui de passagem e retornaremos aqui ou em outros mundos que sejam compatíveis com o nosso grau evolutivo e também as nossas necessidades de aprendizado. Então, por quê? Eu estou lendo um livro, estou estudando a obra da doutora Elisabeth Kubler-Ross. A doutora Elisabeth Kubler-Ross foi uma médica suíça, desencarnou em 2004. Ela estudou os pacientes na beira da morte. Ela também estudou a EQM, experiência de quase morte. E é impressionante a semelhança dos relatos que traz a doutora Elisabeth Kubler-Ross com a obra que Kardec construiu junto com os espíritos amigos. É impressionante a semelhança. Acredito que a doutora Ross nem conheceu a obra de Kardec, mas é de impressionar a semelhança que ela traz. E olha que interessante, dos mais de 20 mil casos que a doutora Ross estudou, das experiências de quase morte, eles têm uma singularidade. Todos aqueles que foram e voltaram para contar, na realidade não queriam voltar. Estava muito bom do lado de lá. Estava muito bom. Eles estavam gostando. Aí tiveram que voltar a residir nesse corpo físico. Muitas vezes, palco de dores físicas. Mas isso não é o importante. O importante é verificar se a alma está doendo. A alma está doendo? Então, por que nós temos esse medo da morte? Se quando a gente começa a estudar, nós verificamos que a vida, ela prossegue além desse corpo físico. E é uma vida, se nós conseguimos eliminar a dor da alma, nós vamos também eliminar a dor física, porque nós não temos corpo. Nós vamos estar com o nosso perispírito, com o nosso corpo fluídico, etérico, é o nome que você quiser dar para esse corpo. Mas aí é questão de eliminar essa dor da alma. E como eu elimino essa dor da alma, como eu me consolo, é progredindo moralmente. Então, só nessa reflexão da doutora Ross com Kardec, eu já consigo ir perdendo paulatinamente esse medo de morrer. Porque eu entendo que o lado de lá é, não raro, melhor do que essa vida aqui, do que essa vida limitada, do que essa vida passageira, do que essa vida transitória. Lembrando, a encarnação ela é fundamental. É fundamental para o progresso do espírito. O espírito precisa sofrer a influência da matéria para poder quebrar toda essa situação, todo esse paradigma que a matéria impõe a nós. Então não tem como eu vencer algumas limitações se eu não mergulhar na carne. É preciso vir para a carne para poder vencer. Mas a vida do outro lado, a vida no mundo dos espíritos, não tenhamos dúvida. Para aquele que lutou o bom combate, se empenhou, se esforçou, não tenhamos dúvida. É uma vida muito mais tranquila, muito mais serena. Então, por que todo esse apego à vida da matéria? Por quê? Mas poxa vida, não deixar meus filhos, deixar minha esposa, não vai deixar ninguém. Porque a separação é temporária, depois vamos nos encontrar. E já sem o corpo físico, as emoções, elas são muito mais intensas, mais gostosas de viver. Porque existirá apenas ali a afinidade da alma, de alma para alma. Então é um ponto, nesse momento de pandemia, de refletir. Por que que esse medo, esse pavor, essa coisa exacerbada de perder o meu corpo físico, por que esse medo me visita? E ele me traz angústia. E ele chega até a deixar marcas no meu corpo físico. Por quê? Será que é porque eu estou valorizando demais essa dor da alma? Essa angústia, ela não vem porque eu estou valorizando demasiadamente a vida no corpo físico? Repito que é importante. Os espíritos, eles dizem, olha, a vida no corpo físico é importante, mas nós temos a vida espiritual. O espírito não morre. Então, esse é o ponto para a gente refletir.
Vamos ver. Quem tiver perguntas sobre o tema, pode mandar. Como a gente ainda tem um tempinho. Eu acho que não teve nenhuma pergunta, teve só comentário, né? Então, vamos lá. Até... Oh, pessoal, boa noite. O pessoal que está entrando aí, tem alguns amigos entrando. Bom, então vamos prosseguir aqui. Tem uma pergunta aí. O instinto de conservação influi? O instinto de conservação, Luiz, ele está aí para que a gente permaneça o maior tempo possível encarnado. Já que nós estamos aqui, vamos cumprir bem o nosso papel da melhor maneira possível. Então, o instinto de conservação, ele serve para colocar alguns freios em nós, para que a gente não saia por aí de maneira desarvorada, para que a gente cuide do nosso corpo físico, para que a gente tenha algumas precauções, para que nós valorizemos a vida na matéria, que ela é muito importante. Eu preciso reencarnar para poder progredir. Eu preciso desse contato com a matéria para poder progredir. Agora tem uma outra. Como você vê esse momento? Isso, né? Como você vê esse momento? Pois é, esse momento, olha, nós já vivemos momentos assim em várias épocas da humanidade. Se a gente pegar, por exemplo, para estudar a Revista Espírita, ali Allan Kardec vai trazer, vou dar só um exemplo, tá, que ele traz ali, de uma epidemia de febre que teve nas Ilhas Maurício. As pessoas que estavam ali no grupo espírita precisaram suspender as reuniões por conta de uma febre que acometeu as Ilhas Maurício. E naquela época eles nem tinham nem essa possibilidade da tecnologia de nós interagirmos como nós temos hoje. O grupo espírita, então, das Ilhas Maurício, a correspondente de Kardec, diz, olha, nós precisamos dissipar o nosso grupo, porque não tem condição. Então, essas situações sempre ocorreram na história da humanidade, elas vão ocorrer enquanto nós vivenciarmos um mundo de provas e de expiações, elas fazem parte, elas vêm para trazer o progresso, para impulsionar o homem. Muitas vezes a gente está caminhando muito devagar e Deus, de alguma maneira, dá um jeito de nós acelerarmos o nosso progresso. Aí a gente tem que fazer o quê? Exercitar a inteligência, pensar numa vacina, pensar num remédio, pensar em algo que possa aí dirimir todos esses efeitos. Então, o homem exercitando por meio do trabalho, ele vai exercitando a inteligência por meio da prática, ele vai, então, progredindo cada vez mais. Então, fato é, a gente vai sair dessa, com toda certeza, e muito mais fortes do que nós entramos. Mas e aqueles que desencarnaram? Aqueles que desencarnaram perderam apenas o corpo físico. Vão para a erraticidade, para o mundo dos espíritos, e voltarão e darão continuidade no seu processo evolutivo, no seu processo de progresso. Então, não tem por que a gente ter medo. É claro que o medo faz parte, a gente acaba ficando com medo mesmo, mas não medo exacerbado, aquele pavor, não, está tudo dentro das leis naturais, Deus prossegue regendo o mundo caminha em harmonia, e cabe a cada um de nós agora darmos a nossa parcela de contribuição, fazermos o melhor que nós podemos fazer. Então, esse é o ponto. Ótimo. Temos mais uma pergunta aqui, de Rochelle Estrela. Como estar na frente de trabalho do vírus chinês e não ter medo? O medo, ele é uma emoção primária que ele vai chegar e vai nos assolar, né? Então, não tem jeito, não tem como. Mas eu estou aqui justamente para vencer essas situações. Eu preciso, no limite das minhas forças, me controlar. E aí entra o conhecimento espírita. É aí que eu vou ter o conhecimento, porque não adianta eu ter o conhecimento se eu não colocar o conhecimento em prática. É aí que entra o conhecimento da imortalidade da alma. É aí que entra aquela questão da felicidade que nós falamos lá atrás. Do ponto de vista material, posse do necessário, do ponto de vista moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Ou seja, o que pode me acontecer de tão mal? Né? O que pode me acontecer de tão mal? Perder o corpo físico, morrer? Mas será que isso é tão mal? O mal seria aquele mal que eu faço.
O mal seria eu me afastar das leis naturais, eu me afastar da lei moral, eu prejudicar alguém. Sim. Então, o mal, ele não está no vírus, ele não está em enfrentar o vírus. O mal está naquilo que eu posso fazer que venha a me prejudicar. Aí é que reside o mal. E eu posso perfeitamente, com esforço, com empenho, com ferramentas, com técnicas, controlar esse pavor. Chegou um pensamento negativo, chegou uma ideia muito nefasta, joga ela fora. Substitui por outra positiva. É assim que funciona. Chegou alguma coisa, olha, nossa, uma ideia pavorosa, substitui, troca. Comande a sua casa mental. Não, não quero pensar nisso. Me recuso a pensar nisso. Substitui logo por uma positiva. Isso daí é questão de hábito. E aí a gente vai, né? Por isso que os espíritos trazem essa ideia. A vida material é importante, mas ela não é o fim do mundo caso venhamos a perder a nossa vida material. A vida prossegue, a vida continua. A vida continua, porque para Deus, não importa se a gente está encarnado ou se a gente está desencarnado. Para Deus, as coisas funcionam da mesma maneira. Então, esse é o ponto. Essa é a reflexão que a gente tem que fazer. Sempre com coragem. Coragem, consciência tranquila, quando eu não me afasto dessas leis naturais. Certo. Temos mais uma pergunta aqui, ainda dá tempo, que a gente ainda tem 18 minutos. O que acha desse momento? Georgina Pereira pergunta: o que acha desse momento de pandemia com relação à doutrina espírita? A doutrina espírita, ela vem aqui justamente nos mostrar que nós temos um papel a desempenhar aqui e a fazer uma reflexão. O que esse momento veio me ensinar? Ora, a doutrina espírita está me dizendo, você é um imortal. Se morrer, morre o teu corpo. A tua alma ela é indestrutível. Nem a mais poderosa bomba vai eliminar a sua alma. Nem a mais poderosa arma química poderá tirar um sentimento que você tem. Alguma conquista do seu espírito. Então, a doutrina espírita ela vem trazer justamente essa mensagem de esclarecimento. A situação nós estamos vivendo, muita gente já passou por ela, em outras épocas isso também já existiu, mas a gente prossegue a nossa vida com coragem, lutando. Claro, não é fácil, mas é a questão da gente pegar esse conhecimento e colocar ele em prática. Porque do que me adianta, do que me serve o conhecimento se eu não tento colocar esse conhecimento a meu favor? Utilizar realmente esse conhecimento. Então, esse é o ponto. É utilizar esse conhecimento. O que faziam os grandes sábios da humanidade? Os filósofos da Grécia, Sócrates, Platão. Eles tinham o conhecimento e praticavam. Para eles o conhecimento era uma coisa sagrada. Eles não viam sentido de não praticar aquilo que eles conheciam. Ou seja, eu estou enterrando o conhecimento. Eu estou enterrando. E desenvolver essa cultura da imortalidade da alma é fundamental para eu afastar essas dores morais. É realmente entender que eu sou um espírito imortal. E estou aqui de passagem. Agora, quando eu me agarro a essa vida, como se essa vida fosse a única vida que eu tenho, e aí? No futuro, o que existe é o nada? Eu não tenho fé no futuro? Eu me agarro a essa vida, acho que essa vida é a última, é a única coisa, é a mais importante, e aí a coisa se complica mesmo. Aí eu me desespero. Não tem jeito. Eu caio em desespero, porque é a única coisa que eu tenho. Aí a doutrina espírita vem e fala, não, você é um espírito imortal. Perdeu essa vida, você vai ter uma outra existência. Você vai continuar a sua vida no mundo dos espíritos. E por aí vai. Então é encarar com a maior serenidade possível. Certo. Maravilha. Mais alguém, gente? Mais alguma pergunta? Ainda temos uns minutinhos. Seria a última pergunta. Alguém tem mais alguma pergunta? Então, Wellington, se você quiser fazer as considerações finais, mais 5 minutos, dá para fazer, tá?
Na realidade, eu quero lançar 3 questões para nós refletirmos. Diante de tudo aquilo que nós falamos aqui hoje, essa noite, eu quero lançar as seguintes questões. Por que ocorrem as dores morais? Por que essas dores morais ocorrem? Uma outra questão. Elas têm residência no que nos fazem? As dores morais, elas residem no que as pessoas fazem para nós? Será? E a última questão. As dores morais têm residência no que deixam de nos fazer? Às vezes a gente pensa assim, puxa vida, fulano poderia ter me ajudado, mas ele não quis. E aí a gente sofre. Fica triste, fica magoado. Será que a dor moral, ela reside aqui ou ela tem a sua residência num campo muito mais profundo? Que aí eu preciso mergulhar. Será que é em mim ou será que é no que nos deixaram de fazer? Tá? Então, que eu estou jogando, eu estou colocando essa dor que estou sentindo, eu estou colocando um pouco de culpa no outro? Ou será que eu posso mergulhar profundamente e verificar o porquê que eu tive esse pensamento? O porquê que eu fui pensar que o outro deveria me fazer algo? Então, esses são os pontos. Porque essas questões ainda nos deixam muito acabrunhados. E a gente precisa refletir para aplicar o conhecimento e conseguir vencer isso. Maravilha. Deixa eu ver se tem mais, eu acho que passou alguma coisa aqui. Viva Cerqueira 2 falou. O que percebi é que ainda não nos conscientizamos que essencialmente somos espíritos. É realmente desenvolver em nós a cultura da imortalidade da alma. A cultura da imortalidade da alma. Nós, então, vivemos essa vida como se fosse a última vida. Olha como nós nos apavoramos, né? No seguinte sentido. O indivíduo, ele teve uma morte lá, desastre aéreo. Nossa, ele morreu de acidente de avião, que coisa bárbara, coitado dele. Não, peraí. Ali foi só como ele morreu. Não é esse o ponto. O ponto é como ele viveu. Então a gente tem uma visão muito romântica de como as coisas começam, de como o indivíduo, de como ele nasceu e de como ele morreu. Nossa, esse aqui nasceu num local socialmente desfavorecido, ou nasceu em berço de ouro, esse aqui morreu de desastre de carro, de avião, câncer, dizimou seu corpo. Mas e do início ao final havia um caminho. E o importante é esse caminho. Como ele viveu. Como ele viveu é importante. Ele viveu bem? Se morrer, ele vai ter que morrer de alguma maneira. Mas ele viveu bem? Ele fez todo o bem que podia ter feito? Ele estudou-se? Ele procurou melhorar-se? Ele focou a sua vida no desenvolvimento das suas potencialidades criadoras? Esse é o ponto. Esse é o ponto. A gente deve refletir no caminho que nós trilhamos aqui na Terra. Para que tenhamos esse consolo da nossa consciência. É a nossa consciência que nos consola. No final das contas, somos nós com ela. Somos nós com a nossa consciência. Exatamente. Aí algumas pessoas agradecendo, muito boa palestra, bastante Eu que agradeço a todos aí. Eu vi vários amigos. Prazer aí estar com esses amigos. O Luiz já está aqui avisando que ele vai voltar, né? Vamos acertar aí, né, Wellington, para você voltar. Todo mundo gostou muito da sua palestra, com certeza. Então, vamos aproveitar esses momentos finais para agradecer muito a sua participação, Wellington, por ter topado, né? Fazer a nossa live, fazer a palestra, levar essa mensagem para várias pessoas. A gente teve, em média, aí umas 40 pessoas que tiveram acesso, né? Então, são 40 vidas tocadas, né, pela mensagem. Então, isso realmente é importante. Tem uma pessoa falando aí, aluno de Richard Simonetti, com muito orgulho,
tive o prazer de conviver um tempo com o Richard Simonetti e o grande cicerone do espiritismo, aquele que estendia o tapete vermelho para quem chegava para conhecer a doutrina. Com muito orgulho. Richard, que receba o nosso abraço, esteja onde estiver, a minha admiração profunda pelo Richard. Maravilha. Então, você tem algum livro que você lançou agora, quer divulgar, aproveitar essa oportunidade aí para quem quiser conhecer mais sobre o seu trabalho? Eu tenho, na realidade, livro agora... Não tenho, mas eu estou trabalhando numa pesquisa sobre suicídio e estou aplicando alguns questionários. Se alguém souber de pessoas que já tiveram essa ideia, é sigiloso, pode me encaminhar um e-mail, é wellington_balba@hotmail.com. Pronto. Aí depois a gente pega, a gente bota nos grupos, nas listas de transmissão, né? E todo mundo do centro Pode mandar recebe. isso. Viu? Eu estou aplicando um questionário para entender o comportamento daqueles indivíduos que têm a ideação suicida. Certo. Maravilha. Então, com certeza, coisa boa deve vir, né? Desses questionários aí, né? Com certeza. Espero. Algo que seja útil. Com certeza. Então é isso, gente. Vamos agora fazer a nossa prece. Antes da gente fazer a nossa prece, eu queria lembrar que a gente está fazendo essas lives todos os dias que teriam doutrinárias presenciais no centro, né? Então a gente está fazendo às segundas, 20 horas, quarta, às 9 horas da manhã, e aos sábados, às 16 horas. Sábado às 16 horas, tá? Então, se vocês quiserem ajudar, mandar para seus amigos, compartilhar com seus familiares, para que mais pessoas tenham acesso, né, a essa palestra. E sempre no outro dia a gente coloca no YouTube, tá? Lá no canal da casa também, Casa da Fraternidade, tá? Então, agora, quer falar alguma coisa? Não, dá um abraço aí, Luciano, os meus amigos que entraram, um abraço para todos vocês aí. Que Deus nos ilumine a todos nós. Estou agradecendo. Então, ótimo. Então, em nome da Casa da Fraternidade, Luiz, meu pai está aqui falando, né? Para eu te agradecer. Muito obrigada. Com certeza aproveitamos aí, muitas pessoas aproveitaram muito bem. Gostamos muito da sua participação, tá? E, para encerrar, vamos fazer a nossa prece. Só colocar uma musiquinha aqui. Poderia fazer a prece, Wellington? Quer fazer a prece? Posso, claro. Então, vamos lá. Vamos agradecer a Jesus, aos bons espíritos, por essa oportunidade, por estarmos juntos aqui, separados fisicamente, mas unidos pelo pensamento, unidos pelo propósito de sermos pessoas melhores, mais conscientes do papel que devemos desempenhar nesse mundo. Oportuniza-nos, Jesus, condições para adquirirmos esse bem tão valioso que é a serenidade. Serenidade que nos possibilitará passar pelas provações e privações da existência da maneira mais leve possível. Que assim seja, até uma próxima oportunidade. Então, gente, mais uma vez, agradecemos a participação de todos, tá? E esperamos todos vocês quarta, às 9 da manhã, tá? Boa noite, fiquem com Deus. Boa noite a todos. Tchau. Tchau.